torcedor, fala torcedora, tô chegando aqui no canal pra gente falar de Grêmio e, claro, fazer o vestiário, a repercussão de tudo aquilo que foi Grêmio 1, Fluminense 0 lá no Rio de Janeiro. O técnico Renato especialmente falou bastante após a vitória gremista diante do time do técnico Odair Hellmann, e agora o Grêmio é oitavo colocado, tá a 6 pontos do Inter, que é o líder, e o Grêmio ainda tem um jogo atrasado. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like, vai deixando um comentário aqui também, eu quero saber a sua opinião sobre a atuação do Grêmio, sobre essa arrancada, né? Será que agora o Grêmio realmente decolou? O Renato foi questionado sobre isso, eu quero falar em seguida. Mas você acha que o Grêmio decolou no Campeonato Brasileiro? O que achou da atuação? Teve vários jovens aí, Jean-Pierre, PP, o próprio Luiz Fernando, né, que não é um jogador experiente, tem 24 anos ainda, né, não é tão jovem assim, mas não é tão experiente. Mas, né, o que você achou dessas atuações? O Thuram te agradou? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E eu quero começar aqui falando justamente sobre o Thuram, foi o último nome que eu citei, pra gente já emendar o assunto, porque o Renato, quando começou a falar da partida, foi questionado também sobre o Thuram. Então, assim, sobre a partida, o Renato entendeu que o Grêmio foi muito bem taticamente, conseguiu dominar o Fluminense, não deu chances de gol para a equipe adversária, matou a jogada que teve ainda, além de ter a possibilidade de ter aumentado o score, né? O Grêmio podia ter feito mais placar, na opinião do técnico Renato, e ele viu bastante velocidade, né, no time especialmente. E aí vem o nome do Thuram, porque o Thuram deu o passe pro gol do Grêmio e o Renato entendeu que o Thuram foi muito bem, que ele se dedicou, que ele brigou o tempo inteiro, que ele, Renato, conversou com o Thuram, pediu para que ele jogasse o máximo que ele pudesse, o tempo que ele aguentasse, para daí, quando ele estivesse cansado, o Renato poder tirar o jogador, mas ter ele sempre 100% no jogo, né, para que ele não se poupasse durante a partida. E o Renato entendeu que o Thuram fez isso e parabenizou também o centroavante por essa atuação e pelo passe aí para o gol do PP diante da equipe do Fluminense. Como eu disse, agora o Grêmio está com a oitava colocação, está a 6 pontos da equipe do Internacional, que é o líder, e o Grêmio ainda tem um jogo atrasado, e o Renato foi questionado se com essa situação, com esse contexto de tabela, se o Grêmio decolou. Finalmente dá para dizer que o Grêmio decolou. E o Renato não respondeu, basicamente, né? Ele disse, olha, não dá para dizer se o Grêmio decolou não, a gente vai trabalhar, tá dando duro no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. Tem gente dizendo que a gente não prioriza o Campeonato Brasileiro, mas a prova aí são os resultados. Então foi mais ou menos assim que o Renato respondeu quando foi questionado sobre a decolagem. Deixei a chamada no vídeo, na capa desse vídeo aqui, porque eu quero falar do Pinares também. O Grêmio anunciou antes do jogo a contratação do Pinares, eu já tinha falado aqui no vídeo, né, as curiosidades dele, você já viu aí, colegas todos basicamente, depois que o Eduardo Gabardo trouxe a informação lá na Rádio Gaúcha, no Jornal Zero Hora, todo mundo confirmou, e o Grêmio hoje anunciou oficialmente, né, o contrato de 2 anos, pode renovar por um terceiro, dependendo de cláusulas, de metas a serem atingidas pelo jogador. O Pinares, ele está em Porto Alegre, realizou exames médicos e assinou o contrato com o Grêmio, mas ele só vai estar à disposição e deve ser apresentado no dia 18 de novembro, quando ele voltar da convocação. O Chile tem jogos contra Peru e Venezuela, são os 2 jogos das eliminatórias para os quais o Pinares está convocado, e ele vai ser utilizado então pela seleção chilena, depois volta para o Grêmio. O Renato gostou bastante da contratação do Grêmio, disse, né, que é um meia que ele conhece muito bem, o Pinares, que é um jogador muito importante para o seu elenco, que vai fazer uma função importante, especialmente que estava carente de funções, o Jean-Pierre lesionado, aliás, estava carente de nomes, né? O Jean-Pierre lesionado, não estava conseguindo atuar, e agora ainda está voltando de uma parte física. Então a frase que o Renato disse é, quem tem um não tem nada, o importante é ter 2 ou mais por posição. Então também nesse contexto é que acontece a chegada do César Pinares. E para fechar esse vídeo, o Jean-Pierre então, né, que eu citei agora como ter sido notado pelo Renato, né, por falar no Jean-Pierre aí na condição física, o Gutierrez Sanches, meu colega que é da Rádio Guaíba, né, mas meu colega jornalista, perguntou sobre quais são as qualidades, né, e características que o Jean-Pierre agrega ao time do Grêmio quando ele está à disposição do Renato. E o Renato foi muito claro, disse, olha, qualidade.
inteligência. O Jean-Pierre é um jogador que tem alguns defeitos, mas que eu estou corrigindo, que ele já melhorou muita coisa, melhorou a cabeça, por exemplo. Foi um exemplo citado pelo Renato para falar sobre o Jean-Pierre. Então, o Renato já tinha falado na outra coletiva, né, sobre ter conversado com o Jean-Pierre lá depois do jogo contra o Juventude, né, ter conversado com o Jean-Pierre, ter tido uma conversa de 1h30, ter falado bastante com ele, que o Jean sabe do carinho que o Renato tem por ele. Então agora o Renato também elogiou bastante a atuação do Jean-Pierre diante dessa equipe do Fluminense que o Grêmio bateu pelo placar de 1-0. Se você gostou do vídeo, se gosta do conteúdo do canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o like, deixa um comentário aqui também sobre essas declarações do Renato, essas informações importantes aí também. O que você acha do Pinares e o que você achou das atuações que eu citei lá no início do vídeo também, né? PP, Jean-Pierre, Churin, o que você achou de todo mundo aí que foi utilizado pelo Renato hoje? Tem o Ferreira também, né? Fez uma jogadaça, driblou lá uma fila de jogadores, mas quase que saiu o gol do Grêmio, foi por um detalhe, mas fala sobre o Ferreira aqui embaixo também que eu quero saber. Fiquem ligados que a qualquer momento eu tô voltando por aqui com mais informações, hein? Valeu!